Então, pessoal, atualmente são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. Deste total, mais de 250 mil são angiospermas. A palavra angiospermas ela vem do grego, que é angios, que significa bolsa, e esperma, que significa semente. Então, é bolsa de semente. Essas plantas elas representam um grupo mais variado em números de espécies entre os componentes do reino plantae. Angiospermas, a gente pode observar que elas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Então, considerando essas estruturas, a gente pode perceber que em relação às gimnospermas, as angiospermas elas apresentam duas novidades, que são as flores e os frutos. As flores elas podem ser vistosas tanto pelo colorido que elas têm e também pelas formas. Muitas vezes elas também exalam um odor agradável e podem produzir um líquido açucarado que a gente chama de néctar, tá? Que serve também de alimento para as abelhas e outros animais. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Sendo elas coloridas ou perfumadas, ou não, é das flores que as angiospermas vão produzir as sementes e os frutos. Falando então um pouquinho sobre flor, eu vou falar aqui alguns órgãos de suporte delas, tá? Elas possuem dois órgãos de suporte. O primeiro é o pedúnculo, que liga a flor ao resto do ramo, e o receptáculo, que é a dilatação na zona terminal do pedúnculo, onde se inserem as restantes peças florais. A gente também tem os órgãos de proteção, que envolvem as peças reprodutoras, né, propriamente dito, protegendo-as e ajudando a atrair animais polinizadores, tá? O conjunto dos órgãos de proteção que a gente designa na botânica se chama perianto. E uma flor sem perianto, a gente pode se dizer que ela é nua. A flor ela tem o cálice, que é um conjunto de sépalas ou peças florais que são parecidas com as folhas, que são geralmente verdes, tá? A função é proteger a flor quando em botão, né, ela se encontra. Uma flor sem sépalas, né, a gente diz que ela é assépala. E se todo o perianto apresentar o mesmo aspecto de tépalas e for semelhante a sépalas, se diz sepaloide. Neste caso, a gente diz que o perianto ele é indiferenciado. E aí a gente tem também a corola, que é um conjunto de pétalas, que são peças florais geralmente coloridas e perfumadas, com glândulas produtoras de néctar na base, né, que são utilizadas para atrair animais. A flor sem pétalas, a gente se diz que ela é apétala. E se todo o perianto for igual às tépalas e for semelhante às pétalas, a gente diz que ele é petaloide. Neste caso, também o perianto se designa indiferenciado. Sobre os órgãos de reprodução, as folhas férteis modificadas, que ficam localizadas mais assim no centro da flor, a gente designa elas de esporófilos, tá? E as folhas férteis masculinas, elas formam um anel mais externo, e as folhas férteis femininos formam um anel interno. A gente tem, então, como órgãos de reprodução o androceu, que é a parte masculina da flor, e é um conjunto dos estames. E a gente tem o gineceu, que é a parte feminina da flor, e é um conjunto de carpelos. O que são os estames, tá? São folhas modificadas ou esporófilos que sustentam os esporângios. Eles são constituídos por um filete, que corresponde ao pecíolo da folha, e a antera, que corresponde ao limbo da folha, tá? No gineceu, o carpelo ou esporófilo feminino é constituído por uma zona alargada oca no interior, que a gente designa ovário, que é onde tem os óvulos, né? E após a fecundação, as paredes do ovário eles vão formar um fruto. O carpelo ele prolonga-se por uma zona bem estreita, que é o estilete, e termina numa zona alargada, que a gente chamou ali anteriormente de ovário. E
esse ovário, ele vai receber os grãos de pólen, que a gente designa de estigma. Geralmente o estigma é mais alto que as anteras, o que dificulta a autopolinização. Sobre os frutos eles vão conter e proteger as sementes e auxiliar elas, né, na dispersão da natureza. Muitas vezes eles vão ser coloridos, vão ser suculentos, vão ter gostos bons, né, que vão atrair animais diversos, que esses animais eles vão utilizar os frutos como alimento. As sementes que elas são engolidas pelos animais, elas costumam atravessar o tubo digestivo de maneira assim, intacta, e elas são eliminadas no ambiente através das fezes, né, que em geral em locais distantes do que da onde elas foram comidas, no caso na planta mãe, né. E isso vai favorecer a espécie, né, na conquista de novos territórios. Então, pessoal, sobre a classificação. No geral, as angiospermas elas são classificadas em 2 grandes grupos, que são as monocotiledôneas e as eudocotiledôneas. Eu vou falar um pouquinho o que difere cada uma, tá? As monocotiledôneas, elas são plantas que possuem apenas um cotiledone e grão de pólen monossulcados. Vou deixar aqui uma espécie de monocotiledônea para vocês poderem absorver. E aí, já as eudocotiledôneas, elas apresentam 2 cotiledones, grão de pólen tricolpados, ou, né, variações desse tipo. Além disso, tem algumas características que a gente usa para diferenciar a monocotiledônea da eudocotiledônea, que eu vou deixar aqui abaixo. Oi pessoal, voltei! Conta pra mim aqui nos comentários como foi aprender sobre as gimnospermas e as angiospermas, tá? No próximo vídeo a gente vai trazer um resumão de tudo que a gente já aprendeu, para poder então ingressar num novo conteúdo. Então fiquem bem e até a próxima!